Os monstros marinhos que vamos mostrar-vos foram inventados pelo homem. É graças a engenhos destes que se desenvolve a derradeira grande aventura do planeta. O homem sempre se interrogou sobre o que existia no fundo do mar. De futuro, pode começar a obter respostas às suas perguntas. Tem finalmente acesso a esse mundo de trevas de onde saíram os seus mais distantes antepassados há centenas de milhões de anos. A fantástica frota destas incríveis máquinas mergulhadoras permite aos seres humanos transpor a última fronteira do mundo, a fronteira dos abismos. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. As incríveis máquinas mergulhadoras. Ao largo do Cabo de São Lucas, no extremo da Baixa Califórnia, um dos dois submarinos miniatura do Calypso é lançado à água. Está equipado com uma câmara interior e com um gravador de som que permite ao piloto, nosso amigo americano Ron Church, filmar-se e gravar-se a si próprio durante um mergulho a 500 metros de profundidade até um muito estreito vale submarino. O comandante Cousteau vai acompanhá-lo aos comandos do outro submarino. O Ron partiu há quanto tempo, Pedro? Há 5 minutos, comandante. 5 minutos. Ulisses! Vens, Ulisses? Cá está. Não, não pode ir. Ele bem queria. Bom, vamos lá. O oceano é um mundo imenso, não só inexplorado como desprezado. Para gerir racionalmente as suas reservas e salvá-lo da poluição e das destruições mecânicas, é necessário conhecê-lo melhor. É o que tentamos fazer graças às nossas máquinas, a que chamamos familiarmente pulgas do mar. À superfície, o mergulhador liberta o pulga dos laços que o ligam ao Calypso. Cousteau, sem qualquer ligação com o mundo dos homens, vai juntar-se a Ron Church para um mergulho profundo. Geralmente há ajuntamentos de peixes nos limites dos vales. É aí que deve encontrar o Ron, antes de descer ao longo da falésia. Para filmar esta viagem vertiginosa, o pulga de Cousteau leva, além da câmara interior e das duas câmaras exteriores, uma outra câmara num tripé montado no dorso do engenho. Esta câmara vai permitir-lhe captar imagens dos dois submarinos a todas as profundidades. Os pulgas tomam posição. Cousteau atrás de Church. Atingimos agora a profundidade limite à qual um mergulhador pode filmar os dois pulgas em conjunto. À medida que os pulgas mergulham, deixam para trás o homem que os acompanhava. Ron, I see you. You are 10 meters in
front of me. Over. Roger. I will go to the left down slope. Heading northeast. Okay. Profundidade 120 metros. Cousteau e Ron continuam a descer. Vão em breve deixar este primeiro andar, onde os animais fixados ainda são numerosos, e vão penetrar num mundo obscuro, ainda menos conhecido do que o lado oculto da Lua. One, I am following you and filming you. You take the lead. Okay, Roger. I'm having a little trouble with the current. So am I, Hon. I'm following you anyway. Okay. A 180 metros, uma surpresa no decurso desta viagem aos grandes fundos. Numa paisagem quase totalmente árida, um oásis onde os peixes fazem escala. Estamos no limiar do desconhecido. Aqui começam os mistérios que durante milhares de anos suscitaram e alimentaram os sonhos dos homens. Já em 1903, Georges Méliès, o grande pioneiro do cinema, imaginara de uma maneira sobretudo fantasista, mas com uma grande profusão de detalhes, as maravilhas do mar. Os tesouros escondidos debaixo das águas são decididamente inesgotáveis. Como sempre, o mar oferece àqueles que ousam penetrar nele, mesmo em espírito, maravilhas reais mais espantosas do que as belezas imaginárias e até do que os sonhos mais poéticos. E eis a realidade a 500 metros de profundidade. Neste mundo de noite sem fim, a vista pouca importância tem. Algumas criaturas são mesmo cegas, embora tenham desenvolvido outros sentidos, como o ouvido e a percepção das ondas de pressão a grande distância. A esta profundidade, tenho no disco mergulhador a visão de um sonho em câmara lenta. Deslizo ao longo da falésia como se descesse uma escada interminável sem tocar nos degraus. Uma cascata de areia quase contínua escorre para o fundo deste vale submarino. Estas toneladas de areia provêm da superfície. Aqui sentimos-nos estranhos, mas cheios de curiosidade, maravilhados, divididos entre a apreensão e o entusiasmo. Diz-se que no século IV a.C., Alexandre o Grande mandou que o mergulhassem no mar dentro de um túnel de vidro. Este quadro data do século XVI. Será este o verdadeiro começo da pesquisa submarina? Este esboço de Leonardo da Vinci representa um nunca concretizado escafandro autónomo. O primeiro submarino capaz de navegar foi lançado à água em 1620. A respectiva estanquidade era assegurada por couro, era movido a remos, evoluiu nas águas do Tamisa a 5 km/h. A tartaruga de Bushnell pode ser considerado o primeiro submarino militar. Era feito com pedaços de tonéis.
foi utilizado pelos americanos sem grande êxito durante a Guerra da Independência. Houve durante todo o século XVIII inumeráveis projetos que pretendiam permitir ao homem respirar e deslocar-se em liberdade no fundo do mar. Com o Tritão, o escafandrista segurava uma caixa estanque na qual estava implantada uma vigia. No aparelho do alemão Klingert, o mergulhador ficava encerrado da cabeça às ancas dentro de um cilindro metálico. Será Augustus Sieb a conceber em 1837 o escafandro com capacete alimentado com ar a partir da superfície. Mas este invento apresenta inconvenientes. Os tubos de ar e a corda de segurança que limitam o raio de ação do escafandrista podem partir-se ou emaranhar-se. Em 1942, uma invenção iria revolucionar a exploração submarina, o escafandro autónomo. Concebido pelo comandante Cousteau e pelo engenheiro Émile Gagnon, o escafandro autónomo, com as botijas de ar e o detentor automático, libertou definitivamente o mergulhador dos tubos e da corda de segurança. Em 1942, na Côte d'Azur, com os meus amigos Frédéric Dumas e Philippe Taillet, experimentei pela primeira vez o escafandro autónomo. Nessa época estávamos longe de pensar o que a nossa vida iria alterar-se. Numa fase seguinte, completámos e aperfeiçoámos o aparelho. Mas para nós o essencial era podermos passear no mar, descer, voltar a subir, deslocarmos sem esforço. Sentindo-nos libertados da gravidade, deslocávamos na água com uma eficácia e uma comodidade que ninguém até então tinha conhecido. Podíamos nadar quilómetros seguidos através de zonas virgens. Descobríamos novas possibilidades no nosso corpo. E em contacto com a água, a nossa pele começava a aprender o que de há muito sabem as escamas dos peixes. O mar e os seus mistérios eram nossos, mas apenas até à profundidade de 60 metros. Mais abaixo continuava a ser o mundo da sombra, que continuou impenetrável até aos anos 50. Georges Méliès tinha imaginado um fundo do mar assaz fantástico. Realizou também para o cinema uma viagem à Lua de igual modo pitoresca. Os sonhos de Méliès desde logo levantou uma questão. Era necessário enviar homens à Lua? Desde a missão Apollo 11 em 1969, têm-se verificado acesos debates. Alguns cientistas afirmam que teria sido menos perigoso e menos dispendioso enviar à Lua engenhos não tripulados, os autómatos. Não é essa a opinião do cosmonauta John Glenn. Os instrumentos só podem medir o que conhecemos, diz ele. Apenas o homem tem o inestimável poder de viver e interpretar situações desconhecidas, de delas extrair lições e de tomar iniciativas. Temos, aliás, escolhido lá em cima, o testemunho do primeiro homem que pisou a Lua, Neil Armstrong. O sistema de alunagem automática levava-nos diretamente para uma cratera, contou. Foi necessário conduzir à vista, recorrer aos comandos manuais para evitar a catástrofe e pousar em terreno plano. Good radar data. We're now in the approach phase. Everything looking good.
Houston, you're a go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. No fundo do mar, estende-se uma enorme região virgem, cuja conquista é tão exaltante como a do espaço. Desde há muito que os cientistas enviam aparelhos a partir da superfície para estudarem as profundidades a que os mergulhadores não podem chegar. Mas esses instrumentos são cegos. A maioria das pesquisas efetuadas pelos navios oceanográficos constituem uma primeira aproximação a esse mundo desconhecido, mas são limitadas, como são os reconhecimentos espaciais efetuados por meio de engenhos não tripulados. Estou convencido de que nenhum aparelho cego pode substituir os olhos e a inteligência do homem na avaliação de um problema. Colher amostras do fundo do mar é uma atividade anedótica que não toma em consideração o acaso. Se extraterrestres enviassem uma sonda através das nuvens e agarrassem um cão, que conclusões tirariam acerca do povoamento do nosso planeta? Era, pois, necessário ir observar diretamente as profundidades. Em 1948, o comandante Cousteau estava ao lado do professor Picard a quando dos testes do primeiro batiscafo, o FNRS-2, capaz de descer até 4.000 metros. Esta máquina era para o mar o equivalente ao que foi para o céu o balão estratosférico, igualmente concebido por Picard. Os batiscafos compreendiam um flutuador cheio de gasolina e um casco espesso para os passageiros. Um desses batiscafos, o Trieste, fez o seu último mergulho em 1960. Era o terceiro aparelho daquele tipo. Permitiu a Don Walsh e a Jacques, filho do professor Picard, atingirem menos 10.916 metros na Fossa das Marianas, ou seja, na maior das profundidades oceânicas. Portanto, aquilo de que nós precisávamos era de um submersível mais manejável do que o batiscafo, mas também de um engenho capaz de explorar a plataforma continental, a zona mais rica dos oceanos. Com os engenheiros André Labin e Jean Mollard, construímos o disco mergulhador, o primeiro submarino em forma de disco sem hélice, com uma concepção revolucionária. Muito miniaturizado, o aparelho devia poder evoluir quase tão à vontade como um mergulhador e ser suficientemente leve para poder ser transportado no Calypso. O disco mergulhador foi batizado em Marselha em 1959 com a presença do secretário de Estado da Marinha. Foi uma data importante para nós. Tínhamos trabalhado arduamente e durante muito tempo na expectativa desse dia. Demos ao disco o nome de Denise, a mulher de Jean Mollard, o nosso engenheiro. Era necessário ter um grande cuidado para não danificar a nossa obra, nem com uma garrafa de champanhe. Uma toalha salvou a situação. Antes de lançarmos o disco à água, tínhamos de pesar cada pessoa ou objeto embarcado para podermos regular com precisão a flutuabilidade. Nas Caraíbas, ao largo de Guadalupe, tiveram lugar os primeiros ensaios. O piloto, Albert Falco, entra no submarino em miniatura. Este submergível de 2 lugares, com propulsão a jato e capaz de descer com toda a segurança a mais de 300 metros, iria assinalar uma nova etapa na exploração submarina. Dentro do casco espesso concebido para resistir a altas pressões, Falco e o engenheiro Mollard estão deitados de barriga para baixo, um ao lado do outro. Bem abrigados no casco de aço, olham através das vigias para este mundo de que só tinham visitado os andares superiores com escafandros autónomos. Semelhante a um estranho crustáceo das profundezas, o disco mergulhador inclina-se, gira sobre si próprio e mostra pela primeira vez aos passageiros um aspecto inesperado das paisagens marinhas.
Quando o Denise volta à superfície, o Falcão comemora o acontecimento com os meios disponíveis a bordo. Com as mangueiras do disco, lança 2 jatos de água de 4 metros de altura. Era de facto uma etapa que tinha sido transposta. De futuro, o conhecimento do mar profundo e a compreensão das leis que o regem iriam ser objeto de uma corrida entre as incríveis máquinas mergulhadoras. Desde que foi posto ao serviço, o disco arrastou na sua esteira uma frota heteróclita de máquinas mergulhadoras. A maior parte foi construída por sociedades privadas com propósitos muito diversos. Citamos alguns nomes: Star 2, Pierces, Necton, Dobe, Ben Franklin, Deep Quest. Era a época dos engenhos para trabalho e para os mais modernos estudos científicos. O Aluminaut, com 15 metros de comprimento, um verdadeiro submarino, bateu todos os recordes mundiais de profundidade. Conseguiu descer até 4.500 metros. É, na verdade, um laboratório de pesquisa para as grandes profundidades. Tem uma tripulação de 3 homens e, em 1966, com a ajuda do submarino miniatura Alvin, do Instituto Woods Hole, participou na recuperação da bomba H perdida ao largo das costas de Espanha. As pinças do Aluminaut estão quase a apanhar um alvo automático para aviões que caíram ao mar. Também existem autómatos concebidos para executar trabalhos a grande profundidade. É o caso do Omega, que é comandado à distância por cabos e que os técnicos podem comandar debaixo d'água a partir da superfície, acompanhando toda a intervenção através de um ecrã de televisão. O Omega recebeu como tarefa cortar com maçarico uma correia de âncora. Tateia, mas acaba por conseguir, pois não é completamente cego. Para os técnicos, a câmara de televisão é uma extensão da vista humana. Foi esta câmara que permitiu que o autómato Robin filmasse os destroços do Titanic no ano de 1987. O Beaver transporta vários mergulhadores que dele podem sair facilmente. Está, pois, concebido como base submersível para efetuar trabalhos no fundo do mar. O piloto-chefe, Joe Thompson, prepara o Beaver para um mergulho. O engenho está solidamente ancorado por debaixo de um estaleiro. Os mergulhadores passam por uma conduta. Para ter a certeza de que tudo corre bem, Thompson observa através da vigia a partida dos mergulhadores. Ligam-nos ao submarino compridos tubos de ar. O Beaver tem de ficar cuidadosamente ancorado ao fundo, porque uma vez que o respectivo peso diminui, ele poderia subir e arrastar os mergulhadores. A utilização de um submarino deste tipo torna possível um grande leque de trabalhos. É um instrumento útil às pesquisas oceanográficas, à recolha de amostras, mas também pode possibilitar construções submarinas ou operações de reparação e conservação. Uma vez concluído o trabalho, os mergulhadores regressam ao submarino. Não estamos senão no prelúdio das máquinas mergulhadoras. É o período experimental. A exploração submarina pode ainda comparar-se àquilo que era a aviação no tempo de Blériot. O Beaver tem ainda outro interesse capital para o futuro: a possibilidade de atracar a uma base submarina para garantir o regresso dos mergulhadores à pressão normal e ao abrigo da água. Pela primeira vez na história, uma máquina mergulhadora fixa-se automaticamente, sem qualquer auxílio exterior, a um habitáculo submarino. É uma operação tão delicada como a acoplação de 2 engenhos espaciais.
Chegou o momento decisivo. A saia de ligação é ajustada ao topo da estação construída no fundo do mar. Uma proeza que nem Georges Méliès, nem sequer Júlio Verne tinham previsto. Joe Thompson aproveita um feriado para vir até ao Calypso, ao largo do Cabo de São Lucas, para realizar uma experiência submarina que para ele é novidade. Yes, I did. Very good trip. Hello, Andre. Good to see you. Hi, Ron. How's it going? Very good, thank you. Habituado às respeitáveis dimensões do Beaver, Joe rejubila ao aprender o manuseamento dos verdadeiros submarinos miniatura que os pulgas são. It'll be well worth it. Os dois pulgas do Calypso descendem em linha reta do nosso primeiro disco mergulhador. São mais pequenos, mais leves e mais rápidos do que o Denise e descem até 2 vezes maior profundidade. O seu equipamento compreende gravadores e câmaras interiores e exteriores. À proa temos 7 baterias de projetores muito fortes. Para cinema submarino? Sim, e deste modo a câmara de cinema está protegida contra os choques no interior. Sim. Temos ainda comandos hidráulicos das saídas de jato que giram, seja em que direção for. E temos de cada lado do pulga as dornas alimentadas por baterias, por acumuladores, que são compensadas por um sistema de óleo, de modo a resistirem à pressão. Vamos passar ao interior. Sei que você estudou os desenhos, os esquemas, Sim, comandante. mas vamos ver em tamanho natural. Tem aí à direita o telefone por sonar. Depois à frente um painel elétrico que permite acionar as lâmpadas e as câmaras. Por aí, Joe, mesmo por debaixo, está o sistema de localização de um pulga pelo outro através de bips. O Joe está agora perfeitamente a par de tudo. O André Laban vai acompanhá-lo no mergulho de treino. Laban no pulga número 1, Thompson no pulga número 2. São 9 horas da manhã. Está tudo a postos para o primeiro mergulho do Joe. So you're okay? Yes. Good. Good, Michelle. I see you on the bottom. Okay, Andre. Bye. Bye-bye. Sim. Ei, Joe, vamos lá então tentar. Durante os preparativos de lançamento à água, o Joe regula a câmara existente na cabina, onde não há muito espaço. Os nossos pulgas são mais leves do que o Denise e são mais fáceis de manejar a quando do lançamento à água e da recuperação. Como temos a bordo 2 submarinos, podemos admitir que se um estiver em dificuldades, o outro poderá ir socorrê-lo. Fica combinado que quando o Laban atingir perto de 60 metros de profundidade, largará o lastro. Um mergulhador, que também é instrutor, cavalga o pulga do Thompson para vigiar a descida à pequena profundidade. Uma vez chegado ao fundo, pede ao Joe, por meio de sinais, que acenda os projetores de filmagens e que acione a bomba de mercúrio que obriga o pulga a fazer uma espécie de vénia. Para terminar, o Joe deve fazer girar o engenho no sentido dos ponteiros do relógio e depois pôr-se a caminho.
E assim, mais uma vez, pelo menos temporariamente, um mergulhador americano junta-se à equipa francesa. Mas poderia um pulga, de facto, socorrer o outro? A questão era essa. Os pulgas foram originalmente concebidos com essa intenção. Chegou o momento de os pôr à prova. O vale submarino ao largo do Cabo de São Lucas, na Baixa Califórnia, é profundo e estreito, com falésias escarpadas, varandas e grutas. É o local ideal para uma operação de socorro particularmente difícil. Joe Thompson ansiava por participar na operação. The interesting part seems to be here. That's where it is the No pequeno salão do Calypso, Cousteau, Thompson e Lavant discutem as condições em que a tentativa será feita. Em águas profundas? Pergunta Thompson. Sim, em águas profundas, responde Cousteau. A experiência terá lugar no dia seguinte. A função de Thompson é esconder-se numa gruta e simular uma avaria no motor. O Calypso deverá localizar o pulga imobilizado e socorrê-lo. Para esta operação, irão utilizar-se apenas as câmaras interiores e exteriores do pequeno submarino. Calypso, mini sub 1. I am going down to 60 meters. Over. 60 meters. Rogers. O Joe está apenas a 120 metros. Continua a descer. O teste deve realizar-se muito mais abaixo. Calypso. I am 130 meters deep. Menos 130 metros de profundidade, renta à encosta do vale, anuncia You Thompson. are in the canyon. Depth 130 meters. Bien reçu. Calypso, calling, mini sub 1. Calypso, calling, mini sub 1. Over. Ainda lá não está. Não. Joe, do you hear me? Do you hear me, Joe? Over. Calypso, depth 430 meters. Agora Joe comunica 430 metros, estou numa gruta. Calypso, I am in a cave. O Joe para o motor. O pulga pode sempre subir, largando o lastro de segurança. Mas se utilizasse esse método no interior de uma gruta, o submarino ficava agarrado ao teto. Agora, as bateiras. Roger, Paul, temos de localizar. Cousteau ordena às bateiras munidas de hidrofones direcionais que captem os bip-bip do Joe, ou seja, os sinais sonoros emitidos pelo pulga e que o localizem. O pulga de socorro vai mergulhar no local assinalado. Ron, parece-me que tenho um eco nos 330. Escuto. Também tenho um eco na mesma ordem. Então agora é contigo, Jean-Paul. A manobra vai pôr o disco perto de vocês. Bem bom. O André Lavant recebe instruções. Descer para ir ajudar Thompson. São 7 horas da tarde. Desde que o pulga do Joe começou a descida, passaram 2 horas. O André não mergulha para encontrar um tesouro afundado, um avião sinistrado ou uma bomba H. Mas para nós, para a nossa teoria de 2 submarinos capazes de se socorrerem, é muito importante que esta missão de salvamento tenha êxito. O comandante Cousteau aguarda o contacto do André Lavant. Já passaram 15 minutos desde que ele partiu. Estou a 400 metros. Em breve, o André vai chegar à profundidade a que se encontra o Joe. Escuto. Recebido, André, recebido. O André tenta localizar os bip-bip do submarino avariado. Gira sobre si próprio até captar o sinal sonoro mais forte. A maior intensidade do sinal
e indica a direção em que o Joe se encontra. O André vai poder usar a bússola giroscópica para fazer o levantamento e indicá-lo a Cousteau. Calypso, Calypso, daqui disco 2. Estou de frente para os sinais do Joe. Parto em busca dele aos 320. Escuto. Bom, André está perfeitamente localizado. Está a 50 metros, repito, 50 metros a oeste do disco 1. E cá estão os rastros do pulga do Joe. Atenção, Calypso. Localizei o disco 1 no buraco. Vou tentar libertá-lo. Escuto. Bom, recebido. Para o atingir, o André tem de manobrar muito perto do outro pulga, mas é necessário não danificar o próprio engenho contra o chão ou as paredes da gruta. É agora preciso agarrar com a pinça a tubagem do outro submarino. Não é lá muito fácil. Os submarinos pequenos não são perfeitamente estáveis. Aqui é que se vai decidir o êxito ou o fracasso da missão. O enganchamento foi realizado, mas a pinça ainda pode escorregar. Com delicadeza, Laban tenta tirar para fora da gruta as 2 toneladas do pulga. De súbito, o submarino liberta-se com o solavanco e salta para a frente. Está libertado. Eiro que regressa ao Calypso. Está incontestavelmente provado que o nosso sistema de segurança funciona. São 9 horas. 4 horas depois de ter começado a descida, o Joe Thompson está de regresso. Cada vez que o nosso primeiro disco tardava em vir à superfície, era uma angústia para mim. De futuro, não vou ter emoções desse género. Ah, welcome back. Hello. Hello, gentlemen. How was it? Very good. Different. Quite different. E agora é o André Laban que no outro pulga regressa a bordo. Então, sabe que mal o ouvíamos? Oh, pois, era muito fraco e havia ecos. Você reparou onde estava? O vale era muito escarpado. Claro, foi por isso mesmo. Eu estava no fundo de um vale muito escarpado.
É dia de festa na ilha de Catalina. O comandante Cousteau dá as boas-vindas a um extraordinário ajuntamento de submarinos miniatura. É o primeiro Congresso Internacional das Incríveis Máquinas Mergulhadoras. Até agora os pioneiros têm trabalhado sozinhos neste domínio. Mas hoje reunimos-nos para partilhar a nossa experiência e comparar as nossas técnicas. Há ainda muito que aprender, mas todos estamos convencidos de que engenhos como os nossos serão tão decisivos para o estudo dos oceanos como os foguetões para o conhecimento do espaço. Trata-se de estabelecer o programa deste mergulho em grupo às profundidades. É uma estreia mundial. Vão participar 7 submersíveis. Além dos Pulgas do Calypso, são o Star 2, o Deep Quest, o Nectarn, o Beaver e o Dove. Tomorrow morning, conference at 7, launching at 8. Na manhã seguinte, os 2 discos do Calypso são lançados à água. Começa o Congresso Internacional. O Deep Quest, que pode descer a mais de 2.000 metros. O Dove, que não tem vigias, mas que está equipado com visores ópticos e com um circuito fechado de televisão. O Beaver. O Star 2, que tem a forma de um peixe. E o Nectarn, pintado de amarelo. Este é o mais pequeno e o mais manobrável destes submarinos. Reúnem-se todos e preparam-se para obedecer à ordem de mergulhar. All subs, attention, 5, 4, 3, 2, 1. Os especialistas em navegação submarina estavam horrorizados com a ideia de verem todos estes engenhos a descerem juntos e tão perto uns dos outros. Mas graças às comunicações por telefone sonar, evitaram-se os riscos. Com frequência os submarinos navegaram a uma distância de 30 centímetros uns dos outros e não houve o mínimo toque, o menor arranhão. Necton is right behind Star 2. Over. Durante a descida, os engenhos dispersam-se rapidamente. Um dos Pulgas do Calypso descobre um velho destroço que os mergulhadores de Catalina nunca visitaram porque está fora do seu alcance. Provavelmente era de madeira e mais não existe do que a estrutura metálica. O Star 2 e outros submarinos apercebem-se de súbito de que estão rodeados por um cardume de lulas. As lulas dirigem-se para o seu local de acasalamento, situado mais acima, nas águas da superfície. Também os submarinos voltam a subir. Conduzidos pelo Pulga número 2, penetram numa floresta de grandes algas, os kelps, no meio dos quais vão fazer uma paragem. Saímos da época romântica dos mistérios do mar. Entramos numa nova era de pesquisas e exploração. Em breve iremos tomar consciência de que o oceano é um imenso prolongamento do nosso mundo humano, uma província do nosso universo. É óbvio que vai ser necessário imaginar como explorar os recursos biológicos e minerais que possui, como controlar a sua energia. Mas também vai ser necessário aprender a proteger a integridade e o equilíbrio desse mundo, que talvez seja já menos misterioso, mas ao qual está ligado o destino da nossa geração. All subs from Calypso.
Minisub 2, Minisub 2 is going around you to inspect your formation. Minisub 2 is going to move around you to inspect your formation. Please do not move. Please do not move. Over. Nunca na história da humanidade houve uma necessidade tão imperiosa de conhecer e compreender o mar. Disse John Kennedy: o conhecimento dos oceanos ultrapassa a simples curiosidade. Dele pode depender a nossa sobrevivência. A vida vegetal do oceano fornece grande parte do oxigênio que respiramos. Se o mar fosse envenenado, a flora marinha desaparecia e o nosso planeta teria falta de oxigênio, o que seria um desastre para a humanidade. Porque a nossa vida depende do mar, devemos aprender a amá-lo e a protegê-lo. Estes engenhos de exploração científica irão ajudar-nos a descobrir as leis das trocas oceano-atmosfera e o equilíbrio do gás carbónico no ar que respiramos. Estas incríveis máquinas mergulhadoras são a guarda avançada de técnicas fantásticas, de que depende, sem qualquer dúvida, o futuro da civilização. Durante os episódios que vão seguir-se da Odisseia Submarina da equipa Cousteau, terão a oportunidade de acompanhar os homens do Calypso nas extraordinárias aventuras que tiveram durante 3 anos de expedição à volta do mundo e debaixo dos 7 mares. Irão partilhar as recordações e as confidências do comandante Cousteau e irão também compreender que até mesmo o nosso destino está ligado ao mar vivo. Thank you.